as pessoas, os empresários, eles têm que entender que hoje não é nem ouro, hoje é diamante, ter comunicação com o cliente. Ter o dado é bom, mas a comunicação com ele é o que faz a diferença. E hoje, no setor comercial, muitas vezes a gente fecha negócio que eu comecei a plantar há muito tempo. E aí eu falo, pessoal, isso aqui é plantar, uma hora a gente colhe, né? Pode ser no tempo, não é no nosso tempo, é no tempo que tem que acontecer. Sim. Se você tem uma vontade, você tem que correr atrás. Não vai ter limite para você se você quiser. Então, se você tem uma ideia na tua cabeça, se você sonha, né, em buscar, né, algo grande para você, corre atrás, porque Deus vai diminuindo as barreiras e vai fazendo acontecer. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um episódio do Você Vem Sempre Aqui e hoje eu tenho um prazer, uma honra de receber esse baita convidado aqui, além de ser um grande parceiro, um grande amigo, o cara é um empresário que eu admiro demais, o cara é formado em engenharia da computação, vamos dizer assim, no começo de tudo, né? Exato. O cara tem MBA em gestão comercial e mais de 20 anos de experiência no varejo em postos de combustíveis. Isso não é para qualquer um não, tá, senhoras e senhores? Ele também é CEO hoje da Velo For You, fidelização de clientes, que eu vou perguntar um pouquinho como que funciona isso. Seja muito bem-vindo. Valeu, Pedrão. Célio Lemes, obrigado. Meu grande amigo. Obrigado, viu, pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Um podcast que, como você perguntou, né, eu já acompanhei vários episódios. Vindo de você, eu sei que o conteúdo é bom e vale a pena. Boa. Mas a estrela do dia aqui é você, Vamos meu lá. querido. Celião do céu, cara, que legal. Faz tempo que a gente tenta marcar, né? A gente tenta sempre bater um papo, mas às vezes eu também tô dentro do avião e o Célio também. A gente tá quase comprando um avião, né, Célio? Faz sentido. Vamos dar pra gente dividir, pelo menos. Eu acho, né, cara? E aí? Ô, Celião, conta um pouquinho mais, cara, dessa tua jornada. E eu acho que é importante a gente saber um pouco mais da pessoa, né? Acho que as pessoas conectam com pessoas, né? Perfeito, essa frase é excelente. É assim que eu também procuro vender o meu produto, né? Não vendo o produto, vendo a pessoa. Pessoa, né? Isso aí acaba gerando muito mais retorno. Mas vamos lá. Eu me formei em 2008, aqui em Londrina, engenharia da computação. E sempre tive o sonho de mexer com computador. Então, esse é o sonho do adolescente, né? Fez o curso do Microlins. Fiz de tudo que você imaginar. No começo, antes da faculdade, eu fui aprender a formatar computador, abria computador. Meus pais brigavam, porque eu sempre estragava, né? Sempre que eu abria, estragava. Assim, então, sempre sobrava parafuso na hora de fechar. Tá sobrando aqui. Né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa tímida. Né? Uma pessoa muito tímida, na sala de aula não gostava de participar, apresentação era a última a falar. Essa eu não sabia, hein, cara? Era muito introspectivo. E eu não sei, eu acho que às vezes a gente fala, né, que a pessoa nasce assim e ela não tem habilidade, ela não vai ser boa porque ela não é o jeito dela. Né? Talvez ela vai ter que se esforçar mais, né, Célio? Exatamente isso, Pedro. Então, assim, eu vejo isso. Comigo foi muito isso. Né? Como eu com o tempo, profissionalmente, tive alguns desafios comerciais para assumir uma cadeira comercial, então eu tive que me esforçar muito mais. Né? Eu acho que isso estava dentro de mim, eu só precisava lapidar, né? Então isso foi muito bom. Mas, né, ali na faculdade me formei tecnicamente, fui trabalhar na área técnica. Até esses dias eu encontrei os amigos agora na última viagem, a gente encontrou. Eu era feliz, ganhava R$400 de bolsa de estágio, né? Não tinha muito boleto para pagar ainda, mas era feliz, né? Então a gente acabou se especializando muito na parte técnica. E em um determinado momento, numa troca de empresa, eu vi a oportunidade de entrar para a parte comercial, porque a empresa de software para varejo de posto de combustível, ela não tinha setor comercial. Ela é uma empresa aqui também da nossa cidade, Londrina. E aí eu fui buscando conhecimento comercial que eu não tinha. Porque assim, às vezes a gente acha que sabe vender, né? Vender ali, oferecer. Mas eu fui aprendendo as melhores formas de oferecer, de mostrar e de ter sucesso no que eu oferecia. Mas onde você teve essa sacada assim, do comercial? Então, isso foi muito no dia a dia ali, não foi uma coisa planejada. Não foi uma coisa planejada. Por quê? Pensa bem, a gente sempre buscou uma coisa, se forma, né, e trabalha com isso. Então, de uma hora para outra, você mudar, né, a rota, muitas vezes é algo muito calculado. Né? E no meu caso, não foi calculado.
né? Eu acabei vendo a oportunidade no dia a dia e fui assumindo por uma deficiência da empresa. Exemplo, tá eu e o Pedro aqui. Quem fala melhor? É o Pedro. Então o Pedro começa a assumir, a falar. Uma hora ele ganha essa posição. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu acabei ganhando essa posição, sendo referência na empresa na hora de vender. Proativo também. Proatividade. Né? Por isso, exatamente. Eu acabei assumindo de forma muito proativa esse desafio de vender a plataforma quando o dono não estava ali para vender. Que né? legal, sim. E aí foi evoluindo ao ponto de que num determinado momento eu, estudando para me especializar mais na área comercial, eu conheci o que era um setor comercial, que estrutura precisava ter, né? O que a gente precisava como empresa fazer para potencializar nossas vendas. E aí foi onde, através do MBA que eu fiz, né, gestão comercial na FGV, me ajudou muito, me abriu muito a cabeça e o principal, Pedro, me colocou num grupo de pessoas que pensavam assim como eu e que me levaram para o outro patamar. Né? Aquela frase que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Isso é verdade. Isso muda muito o jogo. Né? Então, isso é verdade. Isso que deu um up e que me, de fato, levou para a área comercial, onde eu me especializando e com essas pessoas também que buscavam o mesmo objetivo, é onde eu virei, de fato, 100% comercial e deixei de ser o técnico. É ali que você sentiu mesmo, né, Célio? Por exemplo, ou eu vou ou eu volto. Exatamente. É que é o sentimento da coisa, exatamente. Eu fui de cabeça, né? Legal. E na área técnica, na área de software, na área de tecnologia, eu até, no meu time hoje no comercial, eu falo, quanto mais a gente sabe do produto, né, mais fácil é para a gente vender. Então essa característica me ajudou eu ter ficado muito tempo na parte técnica, ter o conhecimento técnico e na hora de vender o cliente me perguntava, era a resposta na lata, né? Na hora ali já respondia. Um dos maiores negócios que eu fechei para a empresa, o feedback que eu tive, que eu gostava de perguntar, por que eu? Né? Por que vocês escolheram a gente? Porque às vezes a gente pergunta quando a gente não ganha o negócio. Né? Por que você não quer fechar com a gente? Mas eu gostava de perguntar o porquê que fechou. Ele fechou. Porque através disso eu conseguia replicar também aquele pensamento para outros possíveis clientes. E ele falou, Célio, veio vocês mais 2 empresas aqui, inclusive empresas enormes do mercado. Mas você, comercialmente, foi o único que a gente perguntava e já respondia, já mostrava. Então, na hora de você vender, e hoje muito mais do que ontem, né? Quanto mais a gente sabe, melhor. Porque hoje o consumidor ele já vem falar com você pesquisando no Google, com o IA. Sim, no IA, né? Então, naquela época isso já fez diferença, hoje nem se fala. Cara, e o engraçado, né, Célio, que isso que você está falando, né? Hoje eu vejo que o mundo está muito mais veloz. Isso. Que é o que você falou que isso vai acontecer. Agora imagina isso há muitos anos atrás. Eu percebo muito há 10, 15 anos atrás, as pessoas pesquisavam. Exato. Mas antes o vendedor, por exemplo, ele até falava, eu vou buscar essa informação e te devolvo. Exato. Agora você imagina você tendo a resposta na ponta da língua. Cara, isso é muito diferencial. Mas você sendo uma pessoa técnica, Célio, você viu que isso fez a diferença. Mas o relacionamento também é algo que conta muito. Bom, sim, porque muitas vezes a gente sabe do produto, sabe até vender com processo, com método, mas falta um carisma, falta falar com a pessoa certa. Né? Eu gosto de regras, de fórmulas na hora de vender, eu acho que ajuda muito, mas muitas vezes o esforço ele pode ser muito menor se você falar com a pessoa certa ou se você se estruturar melhor para fazer uma proposta. Né? Uhum. Então, esses dias eu fechei, agora falando da nova empresa, né, que eu tô, eu fechei o meu maior negócio esse mês, agora de abril. Parabéns, obrigado. cara. Obrigado. Um negócio assim muito grande para nós. E eu tava ali numa decisão com o nosso comercial se a gente ia ou não ia. O custo de oportunidade. Por quê? Foi em cima da hora. E eu precisava comprar uma passagem de avião e em cima da hora não é barato. Inclusive você esteve lá esses dias na cidade. Então, o valor que eu paguei valeu a pena porque eu fechei com o negócio e se eu não fechasse eu estaria plantando uma sementinha no meu pensamento. Mas a discussão era, a pessoa que ia me receber não era o dono. Não tem eram a caneta, gerentes. Né? Não tem a caneta, eram os gerentes. Logicamente, olhando para um processo de venda, muita gente não iria, porque quem assina não está ali. Uhum. Né? Mas como a nossa venda ela é consultiva, ela é demorada, eu optei por ir porque muitas vezes a gente fecha um negócio, não é com quem assina a caneta no nosso negócio, é com a base. Porque quem assina a caneta, ele quer ter um respaldo da base. Então, você tem que conquistar a base com network, com uma visita, com olho no olho. E depois eles vão te ajudar a falar com quem assina a caneta. Né? Posso até receber crítica de quem é fiel a um processo de venda, né, com metodologia de venda, de ter quem assina a caneta numa reunião, um sócio. Mas no meu caso deu certo. Né? E não só nesse, eu acho que em muitos outros a gente tem que entender
que hoje as pessoas elas assumem responsabilidades em grupo, né? Não é só mais sozinha. Tem empresas que é sozinha, mas a maioria delas que eu vejo no dia a dia é em grupo, é um consenso. Então faz muito sentido o network, evento, né? Para que a gente consiga estar próximo das pessoas. Célio, e essa sua fala conecta muito com o treinamento que eu dei na semana passada para um time, e eu falei justamente isso. Pode ser que antigamente o CEO somente que tinha caneta e ele que deveria estar na reunião. Hoje eu não concordo mais. Não concordo. Às vezes até um estagiário pode mudar uma percepção de uma escolha de uma empresa. Hoje, como a gente estava falando, tem muita informação, ninguém consegue acompanhar tudo mais. Exato. Então, é bom você ter grupo de decisão, porque você acaba aproveitando o conhecimento de todo mundo. Exato. Né? Então, e às vezes, cara, você está ali negociando, por exemplo, a pessoa que dá a implementação. Ela pode minar o negócio. Pode. Porque ela pode cutucar ali o decisor, Sim. quem vai assinar, e falar assim, cara, eu dei uma analisada, não é bem assim. É verdade. E às vezes você nem conversou com essa pessoa. Cara, o relacionamento aí você tem que ganhar todo mundo da empresa. Exatamente. Quanto mais você tiver do seu lado, mais fácil. Né? Quanto mais pessoas, né? Exato. E no caso dessa empresa, assim, sério, até não precisa citar o nome nem nada. Como que é hoje chegar numa empresa grande dessa? Quais são os passos que precisam ser dados, sabe? Acho que todo mundo gosta de saber essas coisas, né? A gente tem um grande desafio, porque muitas vezes as pessoas, o grupo que decide, não uma pessoa em específico, ela às vezes é até mais difícil de falar do que o próprio decisor, né? Existe Você acha que eles são blindados? Uma blindagem, né? Existe uma hierarquia ali muito forte que ele acaba ficando blindado, essas pessoas. Eles recebem muita ligação, muita oportunidade, proposta, né? Então, eu acho que é com inteligência, né? Então, a gente precisa entender o perfil de cada pessoa e eu sou muito estrategista nesse ponto, de entender, o Pedro tá ali. Se eu não consigo falar com o Pedro, de repente, com quem que eu posso estar para o Pedro me ver, né? Então, é num evento, de repente numa visita, é levando alguma coisa, um presente para aquela pessoa. Ela não te conhece, mas você tem a oportunidade de olhar no olho dela, entregar, e mesmo que você está ali contra a pessoa. São canais de aquisição, né? De certa forma. Exatamente. Né? Então, no mundo de inteligência artificial, hoje a gente tem que agir muito mais com a criatividade, né? E nesse ponto eu falo muito para o meu time também. A gente precisa usar IA e sempre procurar aflorar a nossa criatividade. Na área comercial, a mesma coisa, né? Então, é dessa forma que eu tento penetrar em grandes negócios. Primeiro, não é pelo produto. Primeiro, não é pela minha empresa, é pela pessoa. A pessoa tem que se conectar comigo. Depois disso, tende a fluir muito bem. Que legal. E eu vejo, Célio, os seus movimentos hoje nas redes sociais, até com a Velo For You, eu vi que você tem uma... Nós vamos falar muito sobre isso, tá? Eu acho que é bem interessante. Mas você teve uma visão. Então, né? E isso é muito legal, o que você criou, cara. Conta um pouco mais sobre isso. O que aconteceu? Nesse caminho, entrando na área comercial como software, o nosso software do varejo eu fazia a tributação, financeiro, né, estoque. Então eu trabalhava com RP. Quando você vem da tecnologia, com experiência em data center, em banco de dados, em desenvolvimento, você tem que entender muito mais o negócio do seu cliente do que de tecnologia, muitas vezes. Na posição que eu já estava chegando, era muito mais sobre a regra de negócio do que sobre código, né? E isso me incomodava um pouco, porque eu falava, eu não fiz desenvolvimento, eu não fiz, né, ali engenharia de computação para entender a tributação de uma nota fiscal, né? E aí você tem que entender parte financeira, estoque, por exemplo. Tem ali métodos de você olhar para o estoque, se é o primeiro que entra, o primeiro que sai, enfim, a ordem. Ainda mais agora, mudando essas regras todas de tributação. A parte de tributação agora vai ficar bem mais complexa. Bem mais complexo. É para simplificar, né? Mas no na início, prática, né, não é bem assim. No início vai ter algumas complicações. Então, nesse meio tempo, a gente acabava recebendo demanda de outras empresas que faziam fidelização de clientes para integrar, né, e para conectar entre os softwares. E eu nunca tive esse olhar para isso. Falando aqui sinceramente, eu achava que eu estava muito bem ali já na minha posição. Eu era diretor comercial, né, cuidava toda a parte comercial da empresa. Tinha um histórico muito grande com ela também, cresci muito lá dentro e fiz ela, de uma certa forma, crescer também. Então, quando que deu essa virada de chave? Ele caiu como um problema no meu colo. Eu podia pegar esse problema e esse problema não é meu, chutar, né? E eu resolvi olhar para esse problema e falar, cara, tá aí uma oportunidade. Por quê? Eu fui descobrindo também na minha jornada que eu amo marketing. Eu não sou especialista igual vocês, mas eu amo marketing de relacionamento.
Essa é a palavra, né? Não é o marketing digital, não é o marketing... Eu não sou criativo para ir lá e bolar, que nem as apresentações de vocês, que são lindas, o trabalho de vocês. Eu sou muito mais do relacionamento. Perfeito. E aí, o problema caiu no meu colo porque eu resolvi ajudar um dos nossos distribuidores com uma plataforma que ele queria criar. Eu falei, olha, eu ajudo tanta empresa que eu nem conheço as pessoas, por que eu não vou ajudar o meu distribuidor? Meu cliente, né? Aí fui ajudá-lo com ideias, né? Dando sugestões, e aí também indicando clientes que tinham necessidades que eu não via no mercado, que poderia ser criado com eles, algo do zero. E eles começaram. Só que chegou no meio do caminho, eles tiveram um atrito entre eles, eram 2 sócios, né? Eles tiveram um atrito e falaram, olha, eu não vou tocar mais. Então, ou vocês compram o nosso código, ou senão a gente... Ou eu vou desligar, não vou mais tocar. E aí fiquei numa situação complicada, Pedro, porque meu nome, a minha imagem fez com que eles tivessem os primeiros clientes. Foi eu que fechei para eles. E aí eu falei, gente, não pode ser assim, tem cliente esperando, né? O produto estava ficando pronto e o pessoal esperando, era coisa de 1 mês para ficar pronto. Eu fiquei numa baita saia justa. Baita saia justa. Esse é o nome, né, cara? E eu quis resolver isso de todos os jeitos. Eu podia até perder cliente... da empresa que você atuava, né? Exatamente. Então eu tinha que resolver de alguma forma. Trouxe isso para dentro de casa e ao primeiro momento o pessoal falou, isso não é o nosso foco, não quero, né? Mas eu resolvi, falei, eu senti alguma coisa. Eu gosto muito de caminhar. Hoje eu tô até correndo um pouco, né? Tô correndo alguns quilômetros, mas eu gostava muito de caminhar porque era um momento meu de pensar comigo mesmo. E numa dessas caminhadas ali perto disso, subi no elevador da minha casa, eu falei, cara, o cavalo tá passando na minha frente, eu tenho que montar nele. Perfeito. É desse jeito que eu pensei, Perfeito. Exatamente. E aí eu falei, eu vou assumir essa parada. Se eu tiver que vender carro, se eu tiver que vender casa... Se jogou. Eu vou chegar com a minha esposa, vou falar, ó, dei uma de doido, eu acho que é assim. Então, eu resolvi correr atrás. Foi um processo, para não tomar muito tempo, a gente ficaria horas aqui. Não, fica Foi um processo muito moroso. Eu cheguei a engordar uns 10 quilos, de tanto vai para cá, vai para lá. Caramba, sério. No final das contas, tive que fazer do zero. Não teve como continuar. Caramba. A gente criou do zero. Algumas pessoas que estavam naquele momento lá desenvolvendo, acabaram não continuando com a empresa, então ficaram comigo, né? E aí a gente conseguiu colocar para rodar com uns 8 meses de atraso nos primeiros clientes. E aí eu falo do relacionamento de novo. Eu só segurei esses clientes por causa do relacionamento. Mas era todo dia uma cobrança, era acordar já com a cobrança na cabeça, né? Às vezes as pessoas falam, o que está acontecendo? Você não quer falar, mas você já acorda, imagina você acordar, você abre o olho e já tem uma cobrança. Aquela preocupação, né, Célio? Você nem dorme direito, né, cara? Exatamente. Então é uma panela de pressão que eu vivi por algum tempo. É o cortisol vindo ali com força. Toda hora, né? toda hora. Então isso atrapalhou muito, mas como qualquer caso de sucesso... Sim. Eu acho que a gente ainda não é nem perto do que eu imagino, mas já é um sucesso. Ô, louco, Célio. Cara. A gente conseguiu sair dessa patinação enxuga-gelo, então tive os primeiros clientes e a gente foi crescendo como produto. E como eu gosto muito disso, de marketing de relacionamento, a plataforma ela está se tornando algo que para mim é uma Disneyland, eu falo. Que legal. Porque hoje eu trabalho brincando. Né? Eu trabalho brincando de que legal. fazer... Isso aí não tem preço, cara. Fazer funcionalidades que levam diferenciação na ponta. Né? Na área de RP, muitas vezes você está fazendo para ajudar, como você falou, mudança tributária, governo, o cliente. É um negocinho um pouco mais chatinho, né, cumprir a obrigação. Né? E na área de fidelização de clientes, a gente está trabalhando para o nosso cliente faturar mais. Né? Para ele poder, muitas vezes não é nem começar faturando mais, mas é entendendo quem é o cliente dele para planejar um crescimento, uma previsibilidade. Então a gente começou a fazer muita funcionalidade com criatividade novamente. Né? Então hoje eu vejo outras ferramentas do nosso segmento, que eu atuo mais especificamente no posto de combustível também, por essa minha vivência. Então eu vejo algumas ferramentas até colocando coisas que a gente criou lá atrás, simplesinha que a gente era, né? Mas que a gente vê que essa criatividade fez diferença. Que faz a diferença. Faz a diferença. Que faz. Exatamente. Ô Célio, e só para quem está nos assistindo e que está nos ouvindo, só para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? O Célio, ele desenvolveu uma plataforma onde o cliente dele é o posto de combustível, onde esse cliente ele contrata essa plataforma, que é um aplicativo de benefícios e vantagens para seus clientes. Perfeito. Então a Veloy for You, na verdade, você não vai ver com esse nome, você vai ver o nome do posto de combustível que você abastece. Então é aquele aplicativo que você baixa para ter desconto no combustível e também desconto nos produtos que vocês falam que é o produto da loja, né? Da loja, exato. Que são o quê? Chocolate, cerveja e tudo mais, né? Energético, isso. Energético. Então, sério, eu acho isso muito legal porque, cara, eu frequento alguns postos por conta do aplicativo. Exato. E essa visão que é interessante, né? Que a gente tenta pôr em prática. Muitos clientes acabam no tradicional, no modelo tradicional,
olhando para o cliente como um cliente que só busca desconto. E o cliente, ele quer desconto. Todo mundo gosta de desconto. Sério, mas né? vamos combinar. Com o preço da gasolina que a gente está hoje, exatamente. chega um pop-up para mim lá que a gasolina baixou lá no aplicativo 30 centavos. Eu vou deixar de abastecer? Exatamente. E esse é um ponto determinante. Eu tenho uma pesquisa que mostra. Em primeiro lugar é cupom de desconto para o consumidor. Em segundo lugar, né, já vem o quê? Me recompensa pela minha lealdade. Então, a gente tem outras formas que não o desconto aplicado na hora, que vai dar uma sensação para o cliente de desconto e até aflorar um pouco mais isso. Vou te dar um exemplo. É isso que eu ia perguntar. O cashback para nós é comum, mas muitos locais, muitas cidades no Brasil, regiões, Pedro, têm dificuldade de colocar isso porque eles acabam achando que o cliente não vai querer só o desconto. Mas o cashback, olha a linha de raciocínio. Você tem 2 sentimentos de ganho. Eu falo que o primeiro sentimento está na hora que você ganhou ali R$10, R$15 num tanque de combustível que muitas vezes você abastecer e fala, caramba, eu não ganhei nada. Então já é o primeiro sentimento. Certo. Tá? O segundo sentimento é quando você usa. Então você parece que ganha com cashback 2 vezes. É verdade. E o desconto você só ganha uma. É verdade. O cashback ele acumula para uma próxima compra. compra. Exato. E tem um outro fator. O desconto, você ganha um desconto e gasta esse dinheiro em outro lugar. Eu recebi muitas críticas no começo de que você tinha que criar uma plataforma desconto mais barato para o cliente baixar e usar em qualquer lugar. Mas o meu propósito não é fazer o meu cliente levar para o meu cliente mais um canal de venda. O meu propósito é fazer o meu cliente se conectar com o cliente dele. E isso eu só vou conseguir a partir do momento que eu crio uma plataforma que é, como você comentou agora há pouco, a cara dele, né, o visual dele, com o nome dele, e ele proporcionando que os ganhos que você tem ali, você gaste com ele mesmo. Posso até fazer parcerias. Isso foi um diferencial nosso na época lá atrás, porque existiam plataformas fazendo parceria, mas totalmente informal. E aí a gente trouxe uma tecnologia já formalizando, né, toda a parceria no uso de benefício, de então, ponto, por exemplo, cashback. Ele te contrata, já tem todo um ecossistema. Tem todo o ecossistema de funcionalidade. Tem muita coisa. Hoje a gente tem uma tecnologia que eu vou revelar numa feira que eu não vou poder falar agora, mas que faz uma diferença enorme nessa personificação da pessoa. Né? Nós temos uma feira chamada Expopostos agora em setembro, e aí nós vamos levar isso aí lá. Então, assim, a gente trabalha com o sentimento do cliente. Não é só com o sentimento do ganho. Além do ganho, existem outros. Né? E aí a gente vai fazendo aquela marca ser a marca favorita do nosso do consumidor. E de fato, Célio, eu vejo hoje, tá? Marketing de experiência, que é o que você está falando muito. O marketing do relacionamento. Isso está sendo um baita diferencial. Eu vejo, você que tem uma empresa, você que tem uma loja, ou você que está iniciando agora, fique de olho nisso. Porque o marketing sensorial, o marketing de relacionamento é algo que vai diferenciar as empresas. E isso tem, o que você está falando tem todo sentido, porque ultimamente a gente acabou recebendo muita demanda de outros segmentos. Então hoje eu sou especializado em posto de combustível e dentro da empresa eu estou criando BUs lá. Isso que eu ia te perguntar, porque isso não serve só para posto. Não, para vários segmentos. Pô, restaurante, Exato. Hoje eu vejo que cabe muito, por exemplo. Qual é a diferença, Pedro, entre os segmentos? Um exemplo. O cashback que você ganha num posto, o percentual e a expiração dele vai ser diferente de uma loja de roupa. Porque a loja de roupa, principalmente homem, tirando eu acho que você também gosta de roupa. Gosto. Lá em casa a gente até brinca o contrário. Minha mulher compra, mas eu acho que eu compro até mais. Em casa é a mesma coisa, viu, Célio? A gente acaba tendo um espaço de compra diferente do posto de combustível que toda semana você tá. Sim. Né? Então, a validade é diferente, o percentual é diferente, a forma de se comunicar é diferente. Mas o posto é algo que eu não gosto de comprar. Então... A roupa eu me sinto bem quando eu compro. Exatamente. Isso é louco, né? Aí, esse movimento, para cada ramo, para cada vertical do varejo, a gente trata de forma diferente. Mas a funcionalidade, a plataforma é a mesma. O racional é o mesmo. O que Concordo. eu tenho que fazer é, muitas vezes, parâmetros. Então, por exemplo, parâmetro de validade de benefício. Para posto é 30 dias, para uma loja de roupa é 60. Né? Então, o nosso cliente configura dentro dessa plataforma. E outra coisa que a gente tem que fazer, muitas vezes, existe o cliente Maria vai com as outras. Porque um colocou, também tem que pôr. Né? Não é nem o que eu quero pôr, tem que pôr. Explica um pouco melhor isso aí, vamos lá. Então, assim, hoje a gente já está num momento que a fidelização está deixando de ser um diferencial. Tá. Né? Muita gente já está usando. E quem não está usando, agora começa a ser Maria vai com as outras. Entendi. Porque o meu concorrente colocou, ali, eu tenho clientes hoje em shopping. Sim. Então, os meus clientes no shopping já estão usando, eu fiquei para trás. E eu digo, nunca é tarde para começar. Pior coisa é não começar. É não começar, é não fazer nada. Quem começou antes,
bebeu água limpa e tem a oportunidade de falar com mais clientes. Você, em qualquer momento, pode começar, porque você passa a fazer pontos de contato com o seu cliente a partir de agora. Porque é uma base que você tem, que você usa, né? Exatamente. Então, nós desenvolvemos, junto com o Senai, em Londrina, que é referência em IA no Brasil, o Hub de inovação de IA do Brasil. Inclusive ficou lindo o espaço, né? Ficou. E aí eu tive a oportunidade lá com a Larissa no Senai, ela me ajudou, depois com a Danúbia também no Sebrae, da gente fazer um projeto para abraçar a Veloy na fidelização através de análise preditiva. Então hoje, principalmente em mercados de alto giro, comida, combustível, a gente consegue ter uma previsibilidade mais rápida. Por exemplo, o Pedro abastece toda terça-feira. Determinada semana o Pedro não vem na terça. Eu já posso criar um sentimento de alerta ali para você, né? Porque não veio nessa terça. Ou, exemplo, o Pedro costuma abastecer e não comprar nada, né? Vamos oferecer alguma coisa para ele, vamos ver o que ele vai comprar junto. Opa, cara, comprou. E isso que você está falando é extremamente personalizado por pessoa? Porque com base na análise preditiva. Banco de dados do cliente. Isso é um fator tempo. Por isso que eu falo, nunca é tarde para começar. Mas isso é muito diferencial, porque eu achava que, Célio, desculpa a ignorância, olha que eu trabalho muito com automações, né? Mas eu achava que era muito um grupo específico. A gente consegue fazer... Muitas vezes as ações são em grupo, Pedro, até para facilitar. Então, na análise preditiva, na nossa IA, a gente tem metodologias que agrupam clientes por grupo, tá? De perfil de consumo, mas existe como você olhar só para um dado, porque é bem granular, a gente fala o dado, né? Eu chego lá no CPF, lá no Pedro, isso é sensacional, lá no telefone. E o importante é fazer o cliente usar. E aí, o quanto custa hoje para você deixar de conversar com o cliente? Por quê? O cliente, principalmente falando de posto, né? Mas roupa também, enfim, alimentação, é pegar o cliente na hora do desejo. Então, muitas vezes a comunicação vai funcionar como um fator de venda, porque naquele momento eu queria comer ou eu queria abastecer e eu fui avisado que tem uma promoção. Não deixei o cliente escolher. Entendi. Né? É o como é que o McDonald's faz? Exatamente. O aplicativo deles, por exemplo, o iFood. Nossa, o iFood, às vezes, você está ali e fala, cupom para você. E você bem no horário mais ou menos que eu costumo pedir. Sua geladeira até tem um restoio lá do almoço, dá para você comer. Mas você já fala... Mas não vou mexer com isso não. Exatamente. Então, concordo. As pessoas, os empresários, eles têm que entender que hoje, não é nem ouro, falo, hoje é diamante, ouro é material, né, da lua, enfim, é tudo ter comunicação com o cliente. Ter o dado é bom, mas a comunicação com ele é o que faz a diferença. Não adianta você ter dado. A gente até brinca lá, o bando de dados, né, ou um banco de dados. Mas se você não souber o que vai fazer com esses dados, não adianta nada, né? Então, em muitos momentos, as pessoas querem fazer fidelização de que jeito? Isso me deixa doido. Pegar o CPF do cliente. Cara, pegar o CPF do cliente... eu não passo. Então, e outra... pegar o CPF do cliente é saber que ele comprou ali X vezes. Mas como é que você vai trabalhar isso? Você está mandando mensagem para ele? Ou, melhor, no aplicativo... Eu posso aguçar o desejo dele, porque eu mostro imagem no WhatsApp também. A gente tem integração com o WhatsApp, Perfeito. API oficial. Eu preciso fazer o quê? Aproveitar a comunicação com ele. Né? Então, eu fico doido quando a pessoa fala, me passa teu CPF que eu vou te dar um desconto. Isso para o empresário é perder tempo. Cara, ali. E as pessoas não passam. Não. Hoje, muitas vezes, não. Se até passa, eu falo na farmácia. Mas saiu da farmácia, a farmácia ganhou essa cultura. Né? De você automaticamente já passar o CPF para ver desconto na hora. Mas muitas farmácias estão mudando, tá, Pedro? Até se você for, não vou falar o nome aqui, mas na Avenida Maleonda lá, que a gente sabe que tem várias, tem um lugar lá que tem duas delas, eles dão benefício para você com o teu telefone CPF, mas para você usar, você tem que ter o aplicativo. Porque essas empresas estão vendo que aumenta a venda a partir do momento que você está na mão do cliente. A gente sabe hoje que de 5 a 6 horas por dia uma pessoa fica no telefone. Sim. E por que a tua empresa não está na mão do seu cliente? Né? Então é importante levar essa conscientização. Muita gente fala assim, mas meu cliente não vai baixar o aplicativo, não vai usar o aplicativo. Minha avó da minha esposa tem quase 90 anos e ela vive no Facebook, no celular. E eu acho que assim, o preconceito está muito mais no empresário do que no próprio consumidor. Eu concordo. E muitas vezes é um pensamento... Por exemplo, eu sou um cara, Célio, que eu sempre vou indicar para o meu cliente. Cara, se for para criar um aplicativo que não faz sentido, não faça. Agora, se você tem no mercado uma solução que você pode usar aquilo de forma white label, aí, perfeito. Tranquilo. Agora, criar do zero, Célio, esquece. É igual o segmento de roupa, que eu venho fechando bastante. É um segmento que eu mesmo falei, olha, não faz sentido eu baixar um app para eu olhar ali benefícios em produtos, porque eu posso olhar pelo Instagram, por exemplo. Exato. É uma rede social. Eu posso receber por WhatsApp.
Então, a gente dá para o nosso cliente o app como um adicional, como um extra, mas a gente faz toda uma comunicação via WhatsApp, para que a gente tenha um melhor aproveitamento desse cliente, desse perfil de varejo. Hoje cedinho eu fui numa nova cafeteria aqui na cidade e eles perguntaram no final, a primeira vez que você vem aqui, sim, quer cadastrar para você receber o cashback dessa compra? Perfeito. Eu falei, quero. Pode passar o seu WhatsApp, por favor? Passei. Perfeito. É isso aí. E eu não precisei baixar o aplicativo, ele vai chegar direto no meu WhatsApp. Sim. Só que eu tenho certeza que ele vai mandar para mim alguma coisa ali. E assim, como nada são flores, existe uma dificuldade muito grande. Por exemplo, WhatsApp. Aí nós vamos para outro problema. Pessoa física não gosta de ficar recebendo mensagem de empresa. Né? Às vezes polui, tira foco e atenção. Então tem que saber usar, tem estratégia. E outra coisa, né, Pedro, que a gente tem que entender, como a gente volta na questão do IA, qual é o perfil daquele cliente? Então, a gente cria uma solução, mas ela não para. Ela está sempre em transformação, sempre em transformação. Né? Essa tecnologia que eu estou trazendo é fantástica. E no final, o que eu quero dar para o meu consumidor lá na nossa plataforma é conectar ele ao cliente dele. Conectando, você vai falar para mim, vou baixar o app de um posto. Então, vou baixar o app de todo posto da cidade? Não, meu amigo. O cliente vai baixar o app do posto que ele viu. Exatamente. Que ele foi bem atendido, tem produto e recompensa pela lealdade dele. Exatamente. E ele não vai baixar 3 apps. Não. Ele vai ter talvez 2. Por quê? Um perto de casa e um perto de trabalho. Só. Exatamente. Mas ele não vai ter 10 apps. E aí o empresário fala assim, não, o aplicativo não vira porque o cliente não vai baixar 10 apps. Mas ele não vai mesmo. Sério, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Eu tô para conversar com você. Eu estava frequentando um posto de combustível aqui em Londrina, na nossa cidade, para quem não sabe. E eu estava indo por conta do aplicativo. Eu fui a última vez e eu falei, o aplicativo não tá funcionando. Não, a gente não tá usando mais. Não é nem o seu, tá? Sim. Aí eu até te indiquei lá. Só que eu parei de ir. Existe, você entendeu? Eu parei de ir. Existe muito problema. Por exemplo, as companhias não são concorrentes nossos. Eu falo para os clientes. Falo para o pessoal da companhia. Vocês não são concorrentes. Eu acho que o cliente lá na ponta ele tem que enxergar como canal de venda. Então, companhia, aplicativo é canal de venda. Um outro player que está no mercado aí bagunçando tudo não é meu concorrente, é canal de venda. O que eu faço, eu tenho concorrentes, mas o que aconteceu, puxando um pouco esse gancho que você falou do problema? Muitos aplicativos de companhia, o pessoal faz daqui para baixo, não está ali, não esquentou barriga no balcão, não conversou com o cliente, não é usuário. Eu ia chegar nessa pergunta aí, tá? Mas pode continuar aí. Então, ter 20 anos de experiência no ramo me deu uma diferença enorme. E outra, não é só porque é posto de combustível eu tenho experiência. Para comprar roupa, os primeiros clientes sou eu que instalo, sou eu que escuto feedback de cliente, sou eu que estou lá oferecendo o aplicativo para o consumidor, é eu que sei o feedback do consumidor quanto aquilo, se vai dar certo, se não vai. Às vezes a gente pensa numa coisa tão legal, tão funcional, chega lá, o consumidor não adapta. Então, eu estou sempre em busca da excelência com a minha barriga no balcão, né? Não é com ninguém lá. Aí, essas companhias não fazem isso, né? E acabam queimando seus produtos. Então, muita gente... Eu mesmo fui usuário também de aplicativo de companhia. Tentei usar 2 vezes para não sair do carro, já pagar. Não deu certo, eu nunca mais usei, não instalo mais, já queimou. Então, a gente tem que funcionar assim de uma forma muito fácil e segura. Que às vezes, quando você fala do aplicativo de companhia, eles fazem algo tão complexo. É complexo, vai para cá, vai para lá, coloca cartão. E fica caindo toda hora. Exato. Você vai, chega na bomba ali. O consumidor num posto, ele quer abastecer e ir embora. Ele quer ir embora. Então, quanto mais você dificulta isso, mais a restrição, a frição, a adaptação. O login sempre cai. Exato. Então, tudo que tem que vir para facilitar. E eu falo que tem que vir assim numa linha tênue, Pedro, entre facilidade e segurança. Se for muito seguro, tende a não ser fácil. Um exemplo, pede o seu CPF, uma foto, isso, aquilo, tal. Então, é muito seguro. Então, a usabilidade vai estar mais lá embaixo. Mais baixo. Se é muito fácil, a segurança vai estar aqui embaixo. Então, a gente tem que estar levando eles meio tênue. Meio termo. No meio termo, junto uma coisa que dê segurança e que ao mesmo tempo seja algo que o consumidor vai usar. Sim, né? sim. Então essa é uma outra muito situação. Bom, muito bom. Cara, falando um pouquinho sobre posto de combustível, tá? Pra gente não sair disso. Tem o dono do posto, tem o gerente do posto, tem o frentista e aí tem o consumidor do posto. Você tem que olhar para todo mundo. Para todo mundo. O seu caso, você tem que olhar para todo mundo. E isso é muito louco, cara. Esse foi um dos diferenciais do nosso começo. Tinha um concorrente nosso no mercado, que eu tinha um vídeo dele, que o frentista tinha uma maquininha na mão para passar o cartão e uma maquininha na mão para identificar o consumidor do Fidelidade. Imagina um frentista que tem que pegar o bico na bomba, pôr no carro, pegar 2 maquininhas, levar 7 coisas de passo ali para poder... Ridículo. Então, isso foi um baita argumento naquele momento.
né? E como qualquer boa empresa, a empresa também correu atrás e evoluiu. Mas como que vocês fazem daí? É tudo Então, na mesma a maquininha? a gente busca desde o início, com tecnologia, atender os nossos clientes. Então, integrado via API 100% com os sistemas. Caramba. Né? E eu tive uma dificuldade grande, por isso que você nunca pode... Se você tem uma vontade, você tem que correr atrás. Não vai ter limite para você se você quiser. Eu era concorrente de hoje, os meus parceiros. Trabalhei 20 anos quase aí. Se olhar para o passado ali, 16 anos, porque depois, né, são os outros 4 que são em cima da vela. Então, 16 anos eu era concorrente da maioria das empresas de software do mercado. Uhum. Quando eu saí, esse pessoal me recebeu de uma forma tão bacana, abriu as portas, né? E eu sempre procurei trabalhar com transparência, né, ali no dia a dia, Sim. que eu tive uma receptividade tão grande que se eu fosse pensar, não vou, porque eu não vou ter, não vão ser parceiros, não vão integrar, eu não teria hoje chegado onde a gente chegou. Então, se você tem uma ideia na tua cabeça, se você sonha, né, em buscar, né, algo grande para você, corre atrás, porque Deus vai diminuindo as barreiras e vai fazendo acontecer. Então, foi Sim. isso que aconteceu comigo. E por você ter tido esse relacionamento muito bom lá atrás, Exato. com esses até concorrentes. Com concorrentes. Era assim, as feiras que eu ia de negócio, eu estava lá para receber meu cliente, os meus parceiros, distribuidores, né? E eu aproveitava muito esse tempo para ir lá visitar o concorrente. Pegar na mão, tudo bem, trocar como uma é que ideia. tá, Perfeito. ou ir à feira. Eu até cheguei uma vez num concorrente nosso, bem bacana, que ele assustou quando eu cheguei. Porque eu assim, posso estar enganado, mas acho que fui uma das primeiras pessoas nesse segmento que chegou de forma ativa na pessoa para bater um papo. Porque era sempre assim, passava na frente do stand e virava a cara, né? E eu, desde o começo, entendia que, cara, por mais concorrente a gente seja, é bom a gente se conhecer, se relacionar dentro do nosso quadrado, Sim, né? claro. E aí isso, eu lembro que a pessoa assustou. E depois, no final, ela falou assim, cara, parabéns por você ter vindo aqui, cara, tomar da frente e tal, eu achei legal. E hoje a gente é super amigo, né, também. Então isso foi um diferencial para mim. E dessa forma eu busquei, Pedro, trazer essa diferença de segurança e facilidade de uso. Que nem você falou. O frentista tem que ser beneficiado e o cliente também. Porque se for fácil para o cliente e for difícil para o frentista não oferece. Se for fácil para o frentista e for ruim para o cliente não usa. Por mais que o frentista ofereça. Então é aquele negócio. Sim, a linha é tênue, né, cara? Você tem que pensar em tudo ali, Exato. né? Ô Célio, você percebe que a gente está falando sobre negócio, a gente está falando sobre o seu aplicativo, digamos assim, mas a gente não saiu do relacionamento, da proatividade, do esforço de ter construído, da visão. Sempre. Cara, como que você conseguiu equilibrar tudo isso? Porque você é um profissional completo hoje. E eu Sim, tenho certeza que quando você, digamos assim, saiu da empresa em que você atuava, acho que você foi muito assediado, né? Eu tive isso também. Essas empresas mesmas parceiras... Aí você fica, será agora que eu vou realmente lá porque eu tô Sim. pensando lá no elevador? O que eu faço agora? Então, foi uma decisão muito pensada, assim, Pedro. Quando eu saí, eu tive vários sinais que eu precisava seguir esse caminho. E eu sou muito devoto, né? Então, assim, Legal. eu deveria ser mais, mas eu sou devoto, eu acredito fielmente que tudo acontece por causa de Deus. Eu também acredito. Então, eu tive um sinal muito forte comigo, que foi eu trancar o meu dedo, meu polegar na porta do carro. E aí isso, eu tava nesse momento de indecisão muito grande. O que eu faço? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Parecia que eu tinha que sair desse quadrado e Só que você não sabia como, né, Não sabia Célio? como, se eu ia ou não. Eu resolvi. De fato, foi por isso que eu falei, não foi nada planejado, foi de última hora. Quando Na verdade, não foi de última hora, né? Estava Deus já acontecendo estava e você acontecendo não e eu viu. não estava vendo. Então, o último sinal foi esse, porque quando eu bati, poxa, todo mundo acho que já bateu o dedo na porta, já trancou, Nossa sente senhora, como dói, dói pra né? caramba, cara. E aquela unha roxa, você tem que tirar ela, assim, nossa. E eu comecei a pensar, falei, cara, a minha vida tá virando uma unha quebrada, que eu bati, que ela tá saindo, tá doendo, porque eu sofri pra caramba. Eu tinha muitos amigos, eu tinha uma hierarquia muito bacana lá dentro, um respeito, né? Eu conquistei aquilo. Então, começar do zero, virar startupeiro, pra mim era muito difícil. Porque eu lidava com startup, e as startups vinham buscar na gente conhecimento, olhando pra gente, de repente eu desço eu falo que eu não dei um passo para trás, eu abaixei o joelho para pegar impulso, né? Sim. Mas enfim, você tem que colocar o seu ego lá embaixo para recomeçar com tudo. Por exemplo, eu estava no patamar de fazer feiras com valores altos, kits de marketing, enfim, ir para uma startup do começo é não ter nada, Sim. né? E aí essa unha me simbolizou o quê? Tá doendo, vai doer ainda, vai nascer uma unha melhor, vai nascer uma unha mais bonita, só que vai levar um tempo, né? Então foi o que eu entendi, a respeitar o processo. Cara, não adianta eu querer
A partir do mês que vem, ter isso aqui, ter aquilo ali, eu tenho que respeitar, eu tenho que respirar, eu tenho que entender que eu preciso plantar tudo de novo, né? E hoje, no setor comercial, muitas vezes a gente fecha negócio que eu comecei a plantar há muito tempo. E aí eu falo, ó, pessoal, isso aqui é plantar, uma hora a gente colhe, né? Pode ser no tempo, não é no nosso tempo, é no tempo que tem que acontecer, né? Então, a partir desse momento, desse sinal, é que eu falei, cara, eu tô no caminho certo, é isso mesmo, paciência que vai dar certo. Sim. Ô Célio, mas tudo isso que você tá falando, cara, tem duas coisinhas que eu até anotei aqui, ó, maturidade e experiência. Isso você adquiriu com todos esses anos. Muito. Então, por mais que você tenha iniciado do zero na startup, digamos assim, você tem todo uma estrutura emocional, psicológica, maturidade, experiência, barriga no balcão que você comentou. Cara, isso ninguém tira de você, velho. O tal da experiência te dá feeling, né? Claro. Que a gente tá falando. Então, tem até uma frase do Silvio Santos que eu não lembro agora, eu não vou falar, repetir ela, mas é mais ou menos o sentido é o seguinte, né? A gente tem que ter essa experiência, muitas vezes ela te dá a maturidade de você entender quando você tem que agir rápido e quando você tem que ganhar tempo. Isso é um diferencial meu. Às vezes as pessoas falam, cara, eu não te vejo nervoso, você é um cara que tá calmo, mas por dentro eu tô panela de pressão. Já estourei muitas vezes com a pessoa errada, a gente sabe, mas a gente tem que ter essa percepção, né, para que a gente vá conseguindo aquilo que a gente quer, o nosso objetivo. Muitas vezes a gente tem que colocar o nosso orgulho, né, para baixo de muitas coisas porque a gente tem um objetivo. A gente fala engolir muito sapo. Essa é uma característica muito boa minha, engolir sapo, né? Então, eu tenho, assim, me transformado muito, Pedro, sabe, também. Eu acho que isso é uma outra característica minha que é Darwin, adaptação. Eu era o filho totalmente amoroso, né, que ligava todo dia. Minha esposa reclamava no começo do casamento. Você liga todo dia pra sua mãe. E vai. Hoje, minha mãe me cobra pra eu ligar. Mas eu não acho isso bonito, mas é uma parte da minha vida que mudou por causa do dia a dia, da maturidade, da necessidade. Então, eu acho que a gente precisa ter, falando de relacionamento, de experiência, né, maturidade, a gente precisa entender quando a gente tem que mudar, como a gente tem que sair daquele casulo, daquele ambiente, daquelas pessoas. Não é porque você está melhor do que alguém, é porque aquele grupo já tipo assim, não agrega mais. Não vai agregar mais, ele não vai somar para o seu objetivo. Eu falo sempre dela, porque a gente, né, em casa fala muito. Ela é uma pessoa que muitas vezes não entende, porque eu estou no mundo do negócio. E às vezes ela quer ainda agir com comportamento familiar ou amizade, mas eu falo para ela, Amanda, a gente tem que... As melhores amizades nossas são as amizades de infância, a gente tá ali no dia a dia. Mas a gente vai se distanciando, não é porque a gente se acha ou quer ter uma amizade diferente. É porque para eu chegar onde eu tô imaginando, eu tenho que começar a buscar isso com outras pessoas, né? São as pessoas que vão me levar lá. Até aqui... Isso aqui me ajudou. E sempre que possível, a gente está de novo em família, em amigos de infância. É gostoso, isso, né, revigora. Mas a gente precisa entender quando a gente precisa mudar de mesa. Sério, isso que você está falando, cara, vem muito de encontro do que eu estou pensando agora recentemente. Eu vim no avião, nesse retorno dessa viagem agora, eu vim pensando muito sobre isso. Que muitas vezes eu me senti mal por, às vezes, não estar naqueles mesmos ambientes que eu estava antes. Só que, cara, é como se uma calça que você gosta muito, ela não te serve mais. Você tenta vestir, mas ela não serve. E isso é bizarro, porque é o universo que está te falando que aquilo não vai te acrescentar. E é difícil a gente ter essa sabedoria de que eu não vou magoar alguém. Cara, é muito difícil. Fica entre a cruz e a espada. O peso disso é grande, né? E aí, levando isso para dentro da empresa, tem outro fator também que é complicado, que é assim, nem você começou a empresa também ali do zero, tinham algumas pessoas com você. Muitas vezes vai chegar um momento que essas pessoas não conseguem mais acompanhar o que você precisa. E é muito difícil você mudar ou não dar a oportunidade dela crescer, mas é porque também nesse tempo ela não buscou, ela não olhou para onde ela poderia chegar. Porque a gente como líder, a gente tem o papel de mostrar aonde vai chegar. Isso eu falo muito na empresa. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sonho muito e eu sempre tento materializar o que eu sonho, falar. Né? Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E uma hora às vezes acontece muito rápido, outra hora demora pra caramba, você já até desistiu e acontece ali. E eu sempre falo isso pro meu time também. Né? Então, ó, nós vamos chegar aqui, nós vamos ter aqui. Então, se a pessoa também não buscar... ela tem que abraçar a ideia, né, Exato, Célio? Né? Exatamente. O Walt Disney dizia, né? Se é possível sonhar, é possível realizar. Você acredita? Eu acredito 100%. 100%. Que loucura, né? Prova disso. Semana passada que a gente ia até gravar, eu tive que desmarcar porque eu fui num jantar ao lado do Thales Gomes. Eu não... Sério, inclusive isso foi sensacional, cara.
Foi agora? Foi agora, foi na sexta-feira. Então, assim, foi uma oportunidade que também apareceu. Eu tive que tomar uma decisão rápida. Mas eu pensei em quê? Trazer alguns dos meus clientes que começaram comigo, que foram os primeiros clientes a apostar no produto, na pessoa Célio, que isso ia ser concretizado. E até o pessoal falou, vamos chamar alguns possíveis clientes, futuros clientes, né, que você está negociando. Eu falei, não, eu vou chamar os meus clientes que estão lá do início comigo, que eu validei e sei que gostam, né, do Thales. Então eu trouxe esses clientes, porque é uma forma de reciprocidade, de agradecimento. Porque quando eu falei para eles, você gosta da pessoa? Nossa, adoro. E se você pudesse jantar com ele, na mesa, você ali, perguntar? Você que proporcionou isso. Dinheiro seu, da empresa. Da empresa. Caramba, então assim, quando é que eu... Assim, imaginar que isso ia ser tão rápido. Mas eu já sonhava isso. Eu sonho estar no meio de pessoas que eu admiro. Hoje eu ando com muita pessoa que eu falo, nossa, eu não achei que eu ia tão rápido estar com as pessoas. Mas eu sempre quis. Prova disso é quando eu virei a chave para ser startupeiro. Eu comecei a ir nos eventos, olhar, falei, cara, que legal, eu queria estar ali no palco, eu queria estar com essa pessoa e tal. Em um ano, eu estava ali. E eu hoje olho para trás e falo, caramba, eu materializei. E querendo ou não, quando você materializa... É muito mais fácil quando você tem um plano desenhado e busca A, B, C, D, mas muitas vezes o fato só de você materializar e colocar no seu consciente que você vai conseguir, você vai conseguindo. Né? Eu vejo assim. E você conseguiu enxergar. Não foi só sonhar, você enxergou realmente onde você queria chegar. Falando sobre o Thales Gomes, que você fez esse comentário, eu me recordo que em 2018 você teve a experiência com ele. Sim. Também, né? No G4. Sim. Cara, na sua visão, o que mudou desses anos, que hoje nós estamos em 2026? O que mudou desses anos? Né? Quase 10 anos. São 8 anos. O que mudou a visão do Célio e pelo que você viu do Thales também? Fala um pouquinho sobre isso. É um outro Célio, porque assim, para mim fazer naquele momento G4, foi de novo um desafio, porque era algo muito caro para aquela época e hoje também é caro. Hoje é mais ainda, né? Por causa da valorização. Mas já era caro. Eu me recordo quando você comentou comigo. Eu tive que fazer até escondido da Amanda, da minha esposa. O valor ela não sabia na hora. Amanda, cobra juros. Porque você falar para uma pessoa que você ia pagar uma baita de uma grana para ficar 3 dias com 4 pessoas que elas não conheciam, porque uma coisa é falar assim, vou com o Luciano Huck. Eu entendo. As pessoas iam falar. E naquela época, 2018, você foi visionário, porque não era... Ninguém conhecia tanto. Era loucura. Na verdade, acho que poucas pessoas do meu meio sabiam quem era. Thales, Alfredo, Bruno Nardon. Então, eu fui da 10ª turma deles. Era totalmente uma estrutura diferente. Era totalmente, eu já tinha vontade de ir desde o começo, mas pelo valor eu nunca... Sabe, muito caro. Mas isso só mostra que você é um cara visionário, de fato. E aí, matutando, aí que eu fiz. Na época eu vendi o apartamento que a gente tinha, eu estava num anseio de investir o dinheiro. Que eu comecei a olhar, falei, vou investir, as taxas estavam boas, né? Depois, graças a Deus, eu também fiz uma virada certa, porque a taxa foi lá para baixo. Mas quando eu vendi o apartamento, peguei a grana, falei, cara, agora é a hora. Fui lá e paguei à vista. Pessoal, calma que ele não vendeu o apartamento para ir. Foi todo, foi parte, boa, Pedro, parte. Foi um valor ali da venda. E aí eu fui, né, como eu disse, fui imprudente na época de tomar essa decisão sozinho, mas eu senti que eu tinha que ir, era algo assim, que estava no meu coração, muito forte. E eu fui. E ali eu aprendi muita coisa que hoje é tão maçante ver, porque muita gente ainda tá falando como se fosse... né? Então, assim, isso me fez beber, não digo água limpa, porque já tinha muita gente bebendo, mas para muita gente ainda era água limpa, né? Mas você veio com uma cabeça totalmente transformada, né? E aí, novamente, o conteúdo era legal, bacana, novo para mim, muita coisa, mas o que foi melhor foi estar ali com eles e com um grupo de pessoas que passam, né, ali, que você se torna amigo e começa a ver e começa a trocar experiência. Então foi um baita divisor de águas. E a estrutura deles mudou totalmente, né? Hoje os caras faturam meio bilhão, né? Como a gente conversou até esses dias, né? Vão chegar aí a dobrar o faturamento com o uso de IA. Eles são pessoas que eu vejo que tem uma baita experiência para você aproveitar, né? Eu até brinco que você pisa em ovos para perguntar, principalmente para o Thales, porque ele até fala, né? Vai no Google e pergunta. Se vai for no uma chat pergunta GPT, que você tem a resposta, nem então, usa meu tempo, né? A ideia é tentar, com a experiência dele, a vivência dele, tentar trazer um pouco para sua realidade, né? E aí hoje eu já fui lá depois de novo, no outro curso, né? Com o Bernardinho também, de liderança. E assim, já é outra estrutura, já é outro atendimento. Até eu falei com ele no jantar lá, falei, Thales, primeira vez, em 2018,
eu tava na mesa, fizeram uma pergunta na hora, não sei se você não soube, eu não lembro, ou se o teu filmmaker ali na hora foi mais rápido que você e respondeu. Daí eu olhei assim pro filmmaker e falei, caramba, até o filmmaker aqui é top, né, meu? Tipo, o cara é diferenciado. Só que o filmmaker é o sócio dele, o João Vitor, né? Então, só que naquela época, no começo, né, tudo novo, todo mundo tem que fazer de tudo ali, aproveitar o momento. Mas hoje eles estão numa estrutura, num patamar totalmente diferente. O Thales, né? ele então, é um... Hoje, para mim, é um dos principais players do mercado nacional, cara. Tem cara muita bagagem. Muita bagagem. E depois eles abriram na sequência, acho que foi em 2019, 2020, o G4 Club. Né, que aí sim era o preço de um apartamento quase aqui. Aqui em Londrina. Mas aí eu não consegui, não. Aí não. Mas muitos empresários começaram. Mas, cara, eu acredito muito, tá? Eu vejo que as pessoas falam muito, tem pessoas que criticam muito mentoria, clube de mentoria, no caso, igual o G4, igual outras mentorias, cara, e eu vejo isso como uma porta de acesso muito grande, cara. Pessoas... eu não tenho essa trava, sabe? Eu acho que as pessoas têm que parar de querer o mundo perfeito. Eu não vou pagar uma mentoria para usar ela 100% sair de lá. Não, tô 100% satisfeito. Isso é difícil conseguir, ninguém agrada todo mundo. Mas, Pedrão, o que eu falo? Se eu aprender 1% com a pessoa que tá ali, já valeu a pena, né? Pô, se virar teu ponteiro ali. Exato. Às vezes uma palavra muda o insight. Eu hoje mesmo faço mentorias, eu participo de algumas e algumas delas eu faço mais por relacionamento, que eu gosto muito. E você mudou bastante também, né? Você se transformou também bastante. Bastante, porque, cara, eu acreditei no processo. Sim. Porque não é simplesmente você só fazer o passo de fé lá e se jogar e deixar que o universo vai te dar a resposta. Não, você tem que fazer seu esforço. Você tem que estar em movimento. Pô, cara, você tem que conectar, você tem que convidar, você tem que pedir, você tem que oferecer. Esses dias um amigo meu eu faço parte de alguns conselhos em Londrina de tecnologia, de startup, inovação. Um amigo até falou, vou sair, porque eu falei... Daí depois a gente foi num evento e falei, tá vendo como é bom, tá? Porque você está em movimento. Por mais que você ache que alguma hora... É que você não enxerga. Alguma hora... Quando você está dentro, você não enxerga. Não enxerga. Você só vai enxergar quando você sai. Aí você fala, caramba, cara, a pessoa me via desse jeito, me convidava por isso, entendeu? É muito louco, cara. É verdade. E aquela maturidade de entender que tem um tempo, um prazo, e enfim. Inclusive, todos esses movimentos que você fez, eu fiquei sabendo aí que também está falando em espanhol, é isso mesmo? Temos que hablar. Como é que funcionou essa... Então, a gente participou de uma trilha agora de inovação, até do governo do Espírito Santo. Eu achei muito bacana lá. E eles estão levando startups para a Argentina. E nesse movimento, você tem que fazer pitch em inglês ou espanhol. Só que eu pensei, eu faço aula de inglês, não faço de espanhol, mas parece que quando alguém fala em espanhol tem até mais facilidade, menos trava do que do inglês por prática, talvez. Mas enfim, aí eu resolvi encarar outra vez falei, vou fazer em espanhol mesmo. E seja o que Deus quiser. Fiquei escutando, falei muito com o ChatGPT, aquela troca de conversa real ali em tempo real, em espanhol. E fiz meu pitch em espanhol. Então, pitch em espanhol, entrevista em espanhol, né? Porque nós vamos expor agora em maio, mês de maio agora, dos dias 9 a 16 eu vou estar na Argentina. Tá vendo só que eu tô antenado, né? Sim. Nós vamos estar na Argentina para participar de uma feira de varejo. Sensacional, Célio. Vamos conhecer o mercado argentino, empresas, todo com apoio, né, do governo ali do Espírito Santo. Fui para Portugal, em Lisboa, em novembro também, para conhecer o mercado europeu, ver se fazia sentido. Né? A gente expôs lá dentro do Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo, com um stand nosso lá, cara. Né, também, onde o mundo inteiro está ali. Então, assim, eu não gosto de ficar parado, eu falo que eu sou nômade, eu quero ficar toda hora em movimento. Você tá certo, cara, porque hoje não basta mais só fazer o que você faz e deixar a coisa acontecer. Você tem que se expor aí, né, cara? Exato. Sério, estamos chegando ao final e... Você viu como passa rápido, né? Muito. Nós vamos falando aqui e o negócio vai acontecendo, né, cara? Até pra gente poder finalizar, eu quero fazer uma pergunta pra você, sério, que envolve seu lado pessoal também, que a gente falou muito, envolve seu lado profissional. Mas qual foi o momento da sua vida que fez você virar a chave e falar, cara, hoje eu sou esse Célio por conta desse acontecimento? Eu sei que podem vir vários na cabeça, mas eu quero falar de um apenas. Eu não sei porque desde criança eu sempre quis... Eu não quis ser comum. Eu posso, assim, não comum de ser o melhor em alguma coisa, mas eu não quis ser a média. Essa é a verdade. Então, essa inquietude minha é de não querer ser a média. Boa. Eu busco muito aproveitar a vida, o tempo, as pessoas, os relacionamentos, para eu chegar onde eu preciso. Não passando ninguém para trás, mas é através da vivência com uma pessoa melhor, com o aprendizado de uma pessoa que está mais madura que você, ou que está já vivendo alguma coisa que você quer viver, né? Então é isso, eu não gosto de ser meio termo. Não sensacional, gosto. Célio.
Então é isso. Sensacional. E aproveito para parabenizar, né, você pelo teu trabalho também, por esse podcast. Obrigado, sério. É sempre muito válido ouvir experiências, né? Então, assim, muitas vezes a gente não conhece a pessoa, mas você traz uma pessoa aqui que falou alguma coisa que te dá um insight. Então, parabéns, continua. Obrigado. É para aprender, já é um né, sucesso. Cara? Obrigado, Célio. E se você quiser, aquela câmera é sua, pode deixar suas redes sociais, falar um pouquinho das pessoas acompanharem o teu movimento também. Com certeza, agradeço. Bom, gente, então a nossa rede social é valerie.4u, né, de for you. Então, gerando valor para você. A minha rede social é Célio Vinícius Lemes. Eu procuro também estar sempre postando meu dia a dia, né, o nosso trabalho, para que a gente possa também ajudar alguém a chegar lá ou encurtar o caminho, né? É muito válido a gente poder estar no dia a dia mostrando a nossa experiência. E fiquem à vontade para fazer uma pergunta, para falar de software, de produto. Eu tenho o maior prazer em ajudar todos. Muito obrigado. Em breve o Valerie for You podcast, quem sabe? Quem sabe. Isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o Célio Lemes. Valeu, obrigado, Pedrão. Obrigado, meu irmão. Valeu. Nos vemos na próxima. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.